Em 1936, é lançado no Rio de Janeiro um livro que passaria completamente despercebido pelo grande público, pelos grandes jornais e pela crítica. Entretanto, seria um livro que marcaria para sempre a história do choro. Nesse vídeo, vamos falar sobre O Choro, Reminiscências dos Chorões Antigos, lançado em 1936 pelo carteiro Alexandre Gonçalves Pinto, por alcunha O Animal. Alexandre Gonçalves Pinto era um carteiro que também tocava cavaquinho e violão e que conhecia toda a gíria da cidade, conhecia todo o ambiente de choro do Rio de Janeiro e que decide, em 1936, já velho, escrever suas memórias do período que vai de 1870 a 1930. Por que esse livro é tão importante? Por vários motivos. Em primeiro lugar, é um livro que resgata a memória de cerca de 300 chorões, músicos populares da época, que estariam completamente à margem da história se não fosse esse relato do Alexandre Gonçalves Pinto. Nesse sentido, esse livro subverte uma lógica que é bastante comum em livros sobre gêneros musicais, que é a de tentar pegar sempre o viés dos grandes compositores, dos grandes instrumentistas e das grandes personalidades. Pela primeira vez na história, nós temos o caso de um livro dedicado a um gênero de música popular que coloca em pé de igualdade os grandes nomes, como Calado, Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré, e outros músicos absolutamente desconhecidos, músicos que pertenciam aos estratos populares do Rio de Janeiro da época e que tinham muitas dificuldades, muitas vezes, de ter bons instrumentos, de ter bom ensino musical. Vamos ver dois exemplos de descrição desses músicos pelo Animal. Capitão Braguinha, apesar de tocar muito mal e de ouvido, conhecendo na sua flauta, que era de 5 chaves, uns 3 ou 4 choros, com isso ele julgava-se grande maestro. Era muito engraçado nos bailes que tocava, pois tinha pilhérias muito boas, fazendo hilaridade dos que ouviam. Era de um coração de pomba, pois não fazia mal a ninguém. Josino Facão tocava pessimamente o off-clade e de ouvido. Os flautas não gostavam de tocar com Josino, pois além de não conhecer música, era grande trapalhão, pois tocava fora do tom, sem ritmo, enfim, um inferno para todos os conjuntos em bailes, festas e mais. Josino muito padeceu na mão dos músicos, quando descansava o seu off-clade enzinhavrado, amassado em diversas partes, todo amarrado de elástico, pois era o costume do herói virar a campana para cima e alguns músicos por pilhéria botavam dentro do instrumento feijão cru, pedaços de ossos desassados, areia, etc. Ao lado desses instrumentistas que tinham muitas dificuldades, existiam também dezenas de outros que eram verdadeiros mestres nos seus instrumentos. Esse é um outro legado importante do livro do carteiro. Ele nos mostra alguns desses mestres que funcionaram como grandes referências dos seus próprios instrumentos. É o caso de Galdino Barreto. Alexandre Gonçalves Pinto descreve assim esse que é um dos primeiros professores de cavaquinho da história do choro. Mestre dos mestres, Galdino tirava do seu instrumento uma infinidade de tons e combinações de acordes que me é aqui difícil de descrever. Tal é a magia e a convicção das notas vibradas pela palheta encantada de Galdino, este grande artista, inigualável no meio dos chorões, onde ele foi o único educador desse instrumento que se chamava cavaquinho. Para além de descrever esses mestres populares, o Animal também nos dá um relato muito vívido sobre o ambiente de rodas de choro nesse período. Essas rodas eram feitas normalmente em ambientes de festa, com muita comida e bebida e muita alegria, uma característica que se mantém até hoje nas rodas de choro por todo o Brasil. Um outro fator interessante que ele aponta é para outros modos de transmissão. Para além da roda, do modo de transmissão através da oralidade, ele chama a atenção para uma rede de manuscritos feitos por copistas, instrumentistas normalmente de sopro, que colegiam seus próprios repertórios em cadernos manuscritos e trocavam uns com os outros esse repertório.
Isso permitiu que boa parte desse material fosse salvaguardado e chegasse até os dias de hoje, através do trabalho desses copistas como Candinho Silva, Felisberto Marques, Frederico de Jesus, Jupiaçara Xavier e tantos outros. O Livro do Animal, como eu falei no início, foi lançado em 1936 e recebeu uma segunda edição na década de 70 pela Funarte, organizada pelo Ari Vasconcelos. Mais recentemente, a Acari Records lançou uma terceira edição do livro, uma belíssima edição comentada, organizada pela jornalista Nana Vaz. E se você quiser saber também um pouco mais sobre esse livro, o meu próprio trabalho de pesquisa, publicado no livro O Baú do Animal, pela editora Folha Seca, nos traz mais detalhes sobre essa fascinante obra. Para terminar esse vídeo, vamos ouvir uma música de um desses instrumentistas populares, salvos do esquecimento graças ao trabalho do animal. Trata-se de Ventura Careca, um violonista que ele descreve como de muita importância e que não gostava que lhe dessem o tom nas rodas de choro, tal era a confiança que ele tinha no seu próprio ouvido. Vamos ouvir a Valsa de Ventura Careca, interpretada por Toninho Carrasqueira na flauta, Proveta no clarinete, Maurício Carrilho no violão de 7 cordas, Luciana Rabelo no cavaquinho e Rogério Souza no violão.